Olá, meus queridos, como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu trago o livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, que diz assim no capítulo 2, versículo 3 a 6. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Primeira coisa que eu destaco: o que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador? O que é bom e agradável? Ele quer que todos se salvem. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele não escolheu ninguém para perdição, nenhum ser humano para perdição. Ele quer que todos sejam salvos, que todos tenham a vida eterna. Primeira coisa, então Deus, ele é bom, mas Deus é justo, né? Deus é perfeito e bom, um Deus de amor e misericórdia, mas é um Deus de justiça, um Deus justo, não só que faz justiça, mas que é justo. As suas leis são justas, são perfeitas, são boas. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, há um só Deus. Primeira coisa importantíssima nesse texto, que há um só Deus. Não tem muitos deuses. Há um só Deus. Segundo, um só mediador. Só tem um que faz essa mediação, que está entre o homem e Deus, que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, isso aqui é maravilhoso. Não tem outro mediador. Há muitas pessoas que dizem, vou pedir fulano, né? Poder fulana para mediar entre mim e Deus. Não tem. Só Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo. Ele se deu. Ele deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele entrou no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Um lugar que seria meu e seu por causa dos nossos pecados. Pecados que muitas das vezes destroem as nossas vidas, destroem nossas famílias, destroem as crianças, destroem os adolescentes, os jovens, destrói esse mundo. Pecados imundos, pecados destruidores. Nós, muitas das vezes, vivíamos ou vivemos no lamaçal do pecado, nos sujando cada vez mais e como escravos do pecado. O pecado nos escravizando, não permitindo que façamos a vontade de Deus. Mas agora Jesus dá a si mesmo, ele deu a si mesmo em preço de redenção. E ele paga então o nosso preço, ele nos redime, ele vai no nosso lugar para a cruz do Calvário e ele morre. E ao terceiro dia ele ressuscita. Então ele pode ser o nosso Salvador, ele é o único Salvador. Só precisamos entregar nossas vidas a ele. Crermos que Deus o enviou, que ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Fazer o nosso compromisso de viver para a honra e glória dele. E procurarmos viver todos os dias, cumprindo os seus mandamentos, que são poucos. E não são difíceis na realidade. Porque, infelizmente, muitos colocam muitas cargas em cima dos homens. Mas Jesus, ele diz que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus também falou sobre a pureza de vida, sobre não praticar o mal, sobre viver de maneira pura. De vivermos de tal forma que Deus, que Jesus, que o Senhor, ele seja o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei. Vivemos para a honra e glória dele. Então, não podemos viver com o pecado nos dominando.
Não podemos deixar que seja, não podemos ser escravos do pecado novamente. Se Jesus já nos libertou, verdadeiramente somos livres, mas não livres para fazer a vontade do diabo, não livres para fazer a nossa vontade, mas livres para fazer a vontade de Deus, que é uma vontade pura e santa e perfeita. Nesse momento, eu vou orar, que você entregue a sua vida a Jesus, que convide Ele para ser o seu Salvador e seu Senhor, e que entregue a Ele nesse momento todas as suas dificuldades, todos os seus sonhos, todos os seus problemas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, ó Senhor, Tu conheces cada coração que nesse momento se volta para o Senhor. Tu conheces as nossas necessidades, o nosso andar, até mesmo o nosso pensar. Eu entrego nas tuas mãos cada vida que está nesse momento vendo, ouvindo esse vídeo, Senhor. E que cada uma dessas vidas sejam alcançadas pelo teu Espírito, que sejam alcançadas pelo Senhor. Alcance esses corações, Senhor, essas mentes, Senhor Deus. Que haja transformação de vida, que haja transformação de mente, que possamos, Senhor, nos dedicar as nossas vidas a Ti de tal forma que Satanás não seja o nosso Deus mais, mas o Senhor seja o nosso Deus. Que o controle das nossas vidas esteja nas Tuas mãos, que possamos vencer o pecado através de Jesus, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário e nos deu esse privilégio de vencermos, de não sermos mais escravos do pecado. E quando pecamos, Senhor, temos um advogado que é Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, mas que devemos também viver para a honra e glória dele, que devemos obedecer, que só seremos amigos de Jesus se obedecermos. Que o Senhor possa nos ajudar, abençoa cada uma dessas vidas. Senhor, entra com providência, Senhor, diante dos problemas, resolva, meu Deus, segundo a Tua vontade. Deus, que o Senhor possa abrir portas segundo o Teu querer e que haja, Deus, vitórias diante dos problemas, que haja, Senhor, transformação de vidas, que vícios possam ser vencidos, que, ó Deus, dificuldades que aos olhos dessas pessoas, ó Deus, são impossíveis de serem vencidas, que o Senhor possa dar a vitória em nome de Jesus. Pode ser na área da saúde, pode ser na área familiar, na área do casamento, na área dos relacionamentos, pode ser na área, ó Deus, de vícios, na área financeira, mas principalmente na área espiritual. Que o Senhor trabalhe os corações e que haja transformação. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.